Esse aqui é um capítulo muito pequenininho, ele é quase um capítulo complementar do livro, que é Noções sobre Equações, capítulo 13. Vamos então ao trabalho. Nós já resolvemos muitas equações ao longo desse livro e agora vamos basicamente apresentar alguns termos importantes sobre o assunto. Uma equação é uma sentença matemática que tem duas expressões separadas por um sinal. Por exemplo, 2x mais 5 é igual a 13. Então, isso aqui é uma expressão matemática, isso aqui é uma expressão matemática, que por acaso é só um número. Mas expressões podem ter letras, e essas letras podem representar números. Então a gente tem que conhecer alguns nomes relativos às equações. O que é um membro, o que é um termo, o que é uma parte literal, um coeficiente, o que é uma expressão algébrica e o que é uma incógnita. Observe que não dá para estudar equações direito sem estudar antes os números negativos e outros conceitos importantes. Por isso que quando aparecem problemas que requerem equações, no nível de sexto ano, é utilizado o chamado problema de quadradinho. A gente representa as quantidades por quadradinhos e faz contas para descobrir o valor desse quadradinho. Na verdade, são equações disfarçadas. Então vamos aprender alguns nomes relativos às equações e resolver algumas delas. Nas equações, nós usamos letras para representar números. O objetivo é descobrir o valor dessa letra. Bom, tudo começa com isso aqui. 2x mais 3, por exemplo, é o que a gente chama de expressão algébrica. Essa parte literal aqui, que é uma letra, né, a gente chama de variável x. Essa aqui, 2x mais 3y, é uma expressão algébrica com duas variáveis. Essa outra aqui, 2x mais 3y mais 4z, é uma expressão algébrica com três variáveis, x, y e z. Uma letra pode representar qualquer número. Quando nós pegamos as letras e substituímos por números, essa expressão passa a ter um valor numérico. Então nós temos aqui 4x mais 2y mais 5. Isso aqui é uma expressão algébrica. Se nós quisermos x igual a 1 e y igual a 2, por exemplo, essa expressão vai passar a ter um valor numérico, que vai ser 4 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 5. Isso aqui vai dar 13. Então, essa expressão algébrica passa a ter um valor numérico, que no caso aqui é 13, quando nós atribuímos valores para essas letras, para essas variáveis. Então isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que aprender quando mexe com equações. É calcular o valor algébrico. Veja bem, isso aqui não são equações ainda, isso aqui são expressões algébricas. Esse exercício aqui é para descobrir o valor numérico dessas expressões quando nós substituímos as variáveis por esses números aqui. Então, quanto é que vale, por exemplo, 3x mais 2y mais 10 quando nós fazemos x igual a 3 e y igual a 2? É só substituir os valores. 3x significa 3 multiplicado por x. 2y significa 2 multiplicado por y. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 3 mais 2 vezes 2 mais 10. Então o valor numérico dessa expressão para x igual a 3 e y igual a 2, isso aqui vai dar 9 mais 4, 13, 13 mais 10, 23. Essa outra aqui, 10x mais 5 mais x ao quadrado para x igual a 2. Então é só substituir o x por 2. Isso aqui vai dar 10 vezes 2, 20. Mais 5, mais x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então isso aqui vai dar 29. Esse é o valor numérico dessa expressão para x igual a 2. Essa outra expressão aqui, x mais 1 sobre x mais 3 para x igual a 4. Então isso aqui vai dar 5 sobre 7. 5 sétimos. Essa outra aqui, x menos 2 vezes x menos 3 para x igual a 8. Então isso aqui vai dar, fazendo x igual a 8, isso aqui vai dar 6 vezes 5. Então isso aqui vai dar 30. Essa outra expressão, ela tem três variáveis, x, y e z. Então quer saber o valor numérico dessa expressão para x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 2. Então isso aqui vai dar 5 vezes 1, 5, mais 2 vezes 1, 2, mais 4z, 4 vezes 2, 8, menos 7. Então isso aqui vai dar exatamente 8. Esse é o valor numérico dessa expressão para esses valores de x, y e z.
Incógnita é o chamado o X do problema, muita gente fala assim, né? Incógnita é o valor que você tem que descobrir para que a igualdade seja verdadeira. Por exemplo, se você tiver apenas isso aqui, 2x mais 5, isso aqui não é uma equação, isso aqui é só uma expressão algébrica. Esse x é uma variável, ele pode assumir qualquer valor. Se o x valer 0, essa expressão vai dar 5. Se o x valer 1, essa expressão vai valer 7. Se o x vale 10, essa expressão vale 25. Então, esse x, no caso, é uma variável dessa expressão. Agora, vamos transformar isso aqui numa equação. Quando a gente coloca o sinal de igual e coloca mais uma outra expressão, que pode ser uma expressão ou um número, aí isso aqui deixou de ser uma expressão algébrica, isso aqui passou a ser uma equação. E esse x aqui deixou de ser uma variável que podia ter qualquer valor. Esse x agora é uma incógnita. E ele agora só vai poder ter um valor, que é o valor que faz essa expressão ser verdadeira. Essa expressão aqui só vai ser verdadeira se o x for igual a 4. É o único valor que ele pode ter. Então, isso aqui é o que a gente chama de solução da equação. Porque se x for igual a 4, isso aqui realmente vai dar igual. Olha, 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Esse exercício aqui é para resolver essas equações. Só que está falado aqui da seguinte forma. Determine o valor de x para que as expressões abaixo sejam verdadeiras. Isso nada mais é que resolver a equação. Então, qual é o número que somado com 3 vai dar 5? É 2. Então, a solução dessa equação é x igual a 2. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 8? É 4. Dá para resolver de cabeça, né? Qual é o número que multiplicado por 3 e somado com 1 vai dar resultado 10? É 3. Qual é o número que se você subtrair 5 menos ele vai dar o resultado 3? Esse número é o número 2. Qual é o número que se você multiplicar por 3 e somar 5 vai dar 65? É o número 20. Olha, essas equações simples que a gente acabou de resolver, dá para resolver de cabeça. Mas se você tiver uma equação maiorzinha assim, já é mais difícil, né? Qual é o número que se você subtrair o triplo dele de 27 fica igual ao quádruplo dele mais 13? Não dá para você fazer isso de cabeça. Então nós vamos utilizar aqui uma técnica de solução. Essa técnica consiste em jogar todo mundo que tem x para um lado e todo mundo que não tem x para o outro lado. Então nós vamos utilizar algumas propriedades das igualdades para poder resolver a equação. Essa aqui é a primeira propriedade que a gente vai resolver. Uma igualdade não se altera quando somamos o mesmo valor aos dois membros. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. 27 menos 3x é igual a 4x mais 13. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 3x desse lado e eu vou somar 3x desse lado. Que quando a gente fizer isso, olha só o que vai acontecer. Vou somar 3x aqui e vou somar 3x aqui. Quando eu somar isso com isso, isso vai dar 3x menos 3x vai ficar 0. Vai ficar o 27 sozinho. E do lado de cá, eu vou ficar com 4x mais 3x é 7x mais 13. Da mesma forma como a igualdade não se altera quando a gente soma algum valor, ela também não se altera quando a gente subtrai um valor aos dois lados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair 13 desse lado e vou subtrair 13 desse lado. Isso vai ficar 27 menos 13 é igual a 7x, porque aí quando você subtrair 13, esse 13 vai desaparecer. Agora ficou fácil, porque isso aqui dá 14. Eu fiquei com 7x igual a 14, então x igual a 2. Então nós podemos resolver essa equação usando isso daqui. Para ela ficar mais simples, usamos essa propriedade. Uma igualdade não se altera quando nós somamos o mesmo valor a dois de seus membros.